O seu e o meu viver deve ser Cristo, e não apenas Cristo viver em mim, o que por si só já parece bom. Mas o viver, quando o nosso viver é Cristo, ele aflora, ele sai para fora, ele produz frutos. Agora, quando nós dizemos, Cristo vive em mim, mas e o seu viver, ele é o quê? O seu viver é Aldenir Dornelles, ou o seu viver é Cristo? Quando o nosso viver é Cristo, nós amamos as pessoas. Quando o nosso viver é Cristo, nós paramos o nosso carro para ajudar alguém. Quando o nosso viver é Cristo, nós amamos ao nosso irmão e nós o ajudamos. Quando o nosso viver é Cristo, nós visitamos aquele que está enfermo e oramos por ele. Quando o nosso viver é Cristo, nós fazemos coisas grandiosas na mão de Deus. Quando o nosso viver é Cristo, nós amamos as pessoas e elas nos amam, e há uma troca tão grande de amor que acontece salvação em Cristo Jesus. Viver Cristo nada mais é do que amar ao próximo mais do que a si mesmo. Então, se você tivesse que escolher hoje entre vida ou morte, o que você escolheria? Se você tivesse que ter essa opção imediatamente entre viver ou morrer, o que você escolheria? O que eu iria preferir? Acredito que todo mundo aqui não vai ter dúvida nenhuma em dizer que prefere viver do que morrer. Não é verdade? É algo sério para se pensar. É algo sério. Eu passei por esse acidente de trânsito, e ali eu vi a morte do meu lado, e eu vi a vida. E a morte ainda assusta muita gente, a morte ainda assusta muito as pessoas. A mim já não me assusta mais, não porque eu já estou chegando aos 64, daqui a pouco 65 e assim por diante, né? Não por isso, mas é porque eu tenho certeza que a minha vida está firmada sobre a rocha. Então, a morte não me assusta mais. Mas para muita gente mesmo, e mesmo, preste atenção, e mesmo a morte não me assustando, naquele dia o coração bateu acelerado. Quando eu acordei naquele carro e eu olhei em minha volta, só destruição. Naquele momento eu pensei, eu estou vivo ou estou morto? O que está acontecendo aqui? Porque é algo muito impactante, é muito estranho, é uma experiência horrível, mas ao mesmo tempo é interessante. A gente que costuma meditar como pregador, né, a gente costuma meditar em várias situações, e a gente pega as situações, Jesus fazia isso, a gente pega as situações que vai acontecendo conosco. Jesus pegava as coisas do contemporâneo que ia acontecendo ali, e ele colocava as parábolas sobre aquilo que todo mundo tinha, todo mundo que vivia, não é? E naquele dia eu vi essa situação. No momento nós estávamos rodando com aquele carro, e estava tudo certo, estava tudo bem, né? Estávamos ali, eu e o motorista acordados, vivos, e de repente apaga tudo. E em questão de não sei quanto tempo eu fiquei desacordado, mas de repente você está ali, não sei se vocês estão conseguindo pegar, entender, mas você está ali acordado, vendo tudo, daqui a pouco, desliga, aí daqui a pouco, liga de novo. É como se fôssemos no interruptor, apagássemos a luz, fica tudo escuro,
esperássemos uns 40 segundos, um minuto, mas nós acendêssemos de novo. Foi essa sensação que eu tive naquele dia. Vida e morte. Aí quando o salmista escreve lá no Salmo 91, ele vem falar sobre essa situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E assim deve ser a nossa caminhada com Cristo. Todos preferem viver do que morrer. Tenho certeza disso. Porque ainda existe uma incógnita, mesmo aquele que crê em Jesus Cristo, mesmo aquele que caminha com Jesus Cristo, ele tem certeza da salvação, ele tem certeza da glória, ele sabe para onde ele vai, mas mesmo assim, ainda existe aquilo, como que vai ser realmente? Nós não sabemos, ninguém, o único que voltou de lá para nos dizer isso foi Jesus Cristo. E aí, lá no livro de Apocalipse, ele aparece para João e ele dá, não vou dizer pistas, mas ele dá revelações de como vai ser. E quando nós lemos no capítulo 21, se eu não me engano, de Apocalipse, nós vemos ali descrevendo a cidade santa. Nós ficamos maravilhados de como vai ser. Mas ainda assim, naquele momento crucial entre a vida e a morte, acontece algo em nosso coração, e o coração do homem é enganoso, mas acontece algo em nosso coração que nós dizemos: o que vai ser? Como vai ser? Quando nós estamos diante de um caixão, ali velando uma pessoa, um ente querido ou um amigo, quando nós estamos ali, nós olhamos e nós pensamos: para onde ele está? Aonde ele foi? Como que ele está agora? Era uma pessoa tão boa? Ou não era uma pessoa tão boa assim? Mas para onde foi? Qual o mistério, qual o segredo para a gente então viver bem com esta decisão? Vida ou morte? Mas, e se eu disser para vocês que houve um homem que ficou em dúvida entre continuar aqui, vivendo ou morrer? Esse homem foi um dos maiores escritores da Bíblia, o apóstolo Paulo. Vamos lá, vamos nos colocar em pé agora em reverência à palavra do Senhor. Vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 18 até o 26. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto,
tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Esta é a palavra de Deus. Podemos assentar. Eu também faço minhas as palavras do versículo de número 25, depois desse tempo de acidente que eu tive. Eu também faço minha esta palavra do versículo 25. Tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso e gozo da fé. Amém? Alguém pode dizer um amém por isso ou não gostam de mim? Amém? Glória a Deus. Versículo de número 18, o apóstolo Paulo faz uma perguntinha ali, ele diz assim, mas que importa? Aí você fala, por que essa pergunta? Simplesmente ele chega e diz, mas que importa isso? Do que ele estava falando anteriormente? Ele estava falando da forma como as pessoas pregam a Jesus Cristo, como as pessoas anunciam a palavra de Deus, não é? E o que acontece então? Ele diz ali, alguns anunciam porque amam, por amor, anunciam e fazem bem isso. Outros anunciam por ciúme, por querer aparecer talvez, né? Mas ele chega à conclusão e ele diz, mas que importa? O importante é que estejam anunciando, o importante é que a palavra Jesus, o mestre seja anunciado. É isso que importa, não é? E é isso que devemos fazer. Mesmo que a gente não tenha uma boa dicção, uma boa palavra, no momento a gente não tem as palavras certas para as pessoas, mas o que importa é que Jesus seja anunciado, que Jesus de toda maneira, ou como o apóstolo Paulo até mesmo diz aqui, ou com fingimento ou com verdade, ele seja anunciado. A gente vê muito disso nos canais de televisão, da TV aberta, né? A gente vê muito dessas coisas acontecendo. Ela está fazendo algumas coisas. Ela está falando de Jesus. Ela até alguns políticos que não falam muito de Deus, de Jesus, não gostam muito de falar. Muitos deles falam da palavra de Deus, falam de Jesus. Mas muitas vezes falam meio que com deboche, meio tirando sarro, vamos assim dizer. Mas e o que importa isso? O importante é que Jesus está sendo anunciado, ou de uma forma ou de outra. Mesmo que estejam falando, criticando, falando que ele não é tudo isso, que ele não fez isso, que ele não fez aquilo, que ele não ressuscitou, que não sei o que, mas está fazendo as pessoas pensar no assunto, fazendo as pessoas pensarem em Jesus Cristo. E algumas pessoas vão olhar para aquela fala, vão escutar aquela fala e vão pensar, peraí, deixa eu perguntar para um crente. A hora que eu encontrar o pastor Adilson, eu vou perguntar para ele se realmente é assim. Pronto, já fez um efeito. A palavra de Deus já foi anunciada, Jesus já foi anunciada. E acaba fazendo o efeito que precisava fazer. Mas voltando aqui ao nosso assunto de hoje, o apóstolo Paulo ele ficou em dúvida entre continuar aqui, vivendo ou morrer. Nas próprias palavras dele, ele disse, eu estou em aperto. E eu até diria que é uma dúvida gostosa de sentir, não é? É como aquele técnico de futebol que ele tem vários craques no seu time. O técnico tem uma dúvida gostosa, ele não sabe se ele vai pôr um ou se vai pôr outro para jogar, porque todos são craques, não é? E enfim, essa dúvida do apóstolo Paulo deixava ele em aperto. E aí ele fala assim, ele diz, mas se a minha obra, se o que eu faço estiver dando fruto,
Então, eu prefiro permanecer. Eu prefiro ficar aqui. Mas estar com Jesus Cristo é muito melhor. Ele diz, é ainda melhor. Eu também penso da mesma forma. Também penso assim. Mas eu tenho certeza que, se eu tivesse partido, hoje a minha esposa não estaria tão feliz assim. Talvez ela estaria um pouquinho feliz, porque eu estaria na glória. Mas ela estaria triste, sofrendo, porque eu não estarei mais com ela. Esta era a dúvida do apóstolo Paulo. Ele amava a todos à sua volta. E todos amavam ele. Quem aqui gostaria de dar um abraço no apóstolo Paulo? Dar um aperto de mão no apóstolo Paulo? Ouvir uma pregação do apóstolo Paulo? Quem aqui? Todo mundo. Não é? Por quê? Ele era muito amado. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E ele vivia Cristo. Então, Cristo deve ser anunciado de toda maneira. E uma vez que ele é anunciado, resulta em quê? Resulta em grande alegria para o apóstolo Paulo. A maior alegria do apóstolo Paulo, ele diz, eu me regozijo e me regozijarei ainda mais quando Cristo é anunciado. A maior alegria de um crente deve ser isto. Teve um dia que eu estava no ônibus e eu escutei um crente pregando para uma pessoa do meu lado. Eu fiquei encolhidinho no meu canto e só orando por aquele crente que estava pregando para o outro. E dentro de mim nasceu uma alegria deliciosa de ver que alguém naquele ônibus estava fazendo o seu papel, anunciando a Cristo. Então essa deve ser a nossa alegria, de que Cristo seja anunciado. De uma maneira ou de outra, Cristo seja falado, anunciado. E que nós podemos ser participante dessa mesma alegria. E também fazer os outros felizes, anunciando a Cristo. E o resultado disso, de Cristo ser anunciado, é salvação. É salvação. Ele diz, o resultado disso é salvação. E pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Aleluia. Agora, prestem atenção. Porque ele diz, pela vossa oração, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Abrindo um parênteses aqui, e dando um toque sobre a situação de oração. Nem todo mundo tem o chamado para intercessão. Nem todo mundo tem um chamado para intercessão, mas todos são intercessores. Fica a dica, não é? Fica a dica. Porque a palavra de Deus é pregada. Jesus Cristo é anunciado. Mas a oração é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da sua justiça. Mas é a oração que vai levar o Espírito Santo a se mover em uma pessoa
para acontecer a salvação. Então, uma coisa encaixa na outra. A anunciação, o pregar da palavra e a oração. A palavra e a oração. Amém? Continuando. Segundo a minha intensa expectação, versículo de número 20, e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, e ele continua, no versículo de número 21, ele dá o versículo chave dessa mensagem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sim, deve ser intensa a nossa expectação e esperança. Deve ser intensa, deve ser forte, deve continuar sendo alimentada cada vez mais para se tornar cada vez mais forte, para que gere a confiança, para que gere a certeza da salvação. Para que gere salvação, é necessário que a nossa esperança em Cristo não seja um fogo de palha, não seja algo pequeno, mas seja algo grande, seja algo que esteja batendo no nosso coração, a ponto de nós fazermos esta afirmação: para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Cristo é engrandecido no nosso corpo, quando nós fazemos o bem, quando nós cuidamos, até mesmo quando nós cuidamos do nosso corpo, Cristo é engrandecido, porque o nosso corpo é o lugar dele habitar, o nosso corpo é o que vai fazer a palavra de Deus chegar nas outras pessoas, porque nós aqui nessa terra, nós não temos outra função, a não ser viver Cristo. E assim deve ser, seja pela vida ou seja pela morte. O apóstolo Paulo, ele tinha esta convicção, essa certeza de que se ele morresse hoje, se ele morresse amanhã, Cristo seria engrandecido na vida dele. Se ele continuasse vivendo, o viver é Cristo. Se ele continuasse vivendo, Cristo estaria vivendo nele e ele em Cristo. As cartas que ele escreveu, tem lugares que você lê, você viaja, você chora, você se emociona. Assim deve ser. E acabou que ele escolheu vida, ele escolheu viver. Naquela dúvida dele, ele diz: mas então, se eu estiver dando fruto, se estiver bom, então eu prefiro permanecer aqui, mas estar com Cristo é ainda melhor. Quando ele morreu, eu tenho certeza que ele não teve medo nenhum de morrer. Quantas pessoas estão? Até mesmo esses dias eu escutei alguém falar de uma pessoa que está acamada, e não morre, não vive, está ali vegetando, né? Como se diz na linguagem. E eu escutei alguém falar que ela não morre porque ela tem medo da morte. Ela sempre teve medo da morte. Ela vivia se cuidando de todas as maneiras para não morrer, porque ela tinha medo da morte. E o esposo dela me falou isso. Falou: ela não morre porque ela tem medo da morte. Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, busque esta confiança em Jesus Cristo. Busque essa certeza da salvação. Busque se firmar cada dia mais nesta rocha.
você vai ver que não somente no seu corpo, não somente, é disto que o apóstolo Paulo estava falando, não somente aqui nesta vida, mas na morte, você pode ter a alegria, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta coisa triste que acontece no mundo, mas mesmo com tudo isso, você consegue ter a paz, que é aquela paz que só Jesus Cristo pode te dar, a paz que excede todo entendimento. O viver, para mim, é Cristo. E ele escolheu viver, mas então, qual a maneira certa de viver? Viver é Cristo, e o morrer é ganho. Esta é a maneira certa de viver. Viver com a convicção de que eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho uma missão para cumprir, porque Deus está me usando para isso, para aquilo, para pregar o seu evangelho, para que Cristo seja anunciado, tanto no meu corpo, como na minha fala, como nas minhas atitudes, como na minha presença diante das pessoas. É necessário eu continuar aqui, é preciso que eu continue aqui, mas o morrer para mim é lucro, é ganho. Quantas pessoas que estavam para morrer, quantas pessoas que já tinham chamado a família para se despedir, estavam para morrer e estavam com medo de morrer, mas não tinham a certeza da salvação. Alguém, um profeta, um pastor, um missionário, alguém foi lá, ministrou no seu coração, orou por ela, e de repente ela foi curada, e de repente ela teve mais um tempo para que no seu corpo Cristo seja engrandecido, e lá mais para frente, com 80 e poucos anos, essa pessoa morre e Cristo é engrandecido na sua morte. Então é disso, essa é a forma correta. O seu e o meu viver deve ser Cristo, e não apenas Cristo viver em mim, o que por si só já parece bom, mas o viver, quando o nosso viver é Cristo, ele aflora, ele sai para fora, ele produz frutos. Agora quando nós dizemos, Cristo vive em mim, mas e o seu viver, ele é o quê? O seu viver é Aldenir Dornelles, ou o seu viver é Cristo? Quando o nosso viver é Cristo, nós amamos as pessoas. Quando o nosso viver é Cristo, nós paramos o nosso carro para ajudar alguém que está sem gasolina, ou seja lá o que for. Quando o nosso viver é Cristo, nós amamos ao nosso irmão e nós o ajudamos. Quando o nosso viver é Cristo, nós visitamos aquele que está enfermo e oramos por ele. Quando o nosso viver é Cristo, nós fazemos coisas grandiosas na mão de Deus. Quando o nosso viver é Cristo, nós amamos as pessoas e elas nos amam, e há uma troca tão grande de amor que acontece salvação em Cristo Jesus. É diferente, tem que sair para fora. Viver Cristo nada mais é do que amar ao próximo mais do que a si mesmo. Paulo, ele deseja imensamente estar com Cristo. Eu também. Ele desejava imensamente estar com Cristo, partir e estar com Cristo, ele já sabia. Agora você imagina uma pessoa que escreveu o livro do Apocalipse. Uma pessoa que teve todas aquelas revelações. Sabem, isto aqui que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava encarcerado. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso. Mas você imagina uma pessoa que escreveu o Apocalipse receber todas aquelas revelações. As ruas são de ouro,
As portas são 12 portas, cada uma delas é uma pérola. Sabe, esses porcelanato lindo que tem nas lojas para comprar, e que talvez você conseguiu com muito custo pagar em 12 pagamentos, e você conseguiu colocar na sua sala, na sua casa, na sua cozinha, todos iguais, o quarto, a cozinha, tudo, aquele porcelanato vitrificado, coisa mais linda. Vai ser banal perto do piso que você vai andar na glória, naquela cidade maravilhosa. Tudo isso vai ser banal. Pense, qual o seu desejo? Qual o seu desejo? O que você acha melhor? Viver aqui ou estar com Cristo? Qual a sua escolha? Viver as duas coisas aqui? Cristo ser engrandecido no seu corpo? Cristo ser engrandecido no meu corpo? Tanto na vida como na morte. Talvez o assunto morte seja pesado. Mas é necessário pensar. É necessário entendermos. Aí mais para frente, para nós encerrarmos a mensagem, o apóstolo Paulo vem escrever a Timóteo, lá no capítulo 4. Ele vai escrever a Timóteo no capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Ele vai escrever o seguinte, ele diz: porque eu, preste atenção nisso, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pronto. Combati o bom combate. Lutei. Anunciei a Cristo. Escrevi cartas. Pessoas receberam de mim o Cristo que eu vivo. Pronto. Acabei a carreira. Interessante que ele diz: acabei a carreira, vírgula, guardei a fé. A fé tem que ser guardada. A fé tem que ser resguardada. Tem que ser cuidada.